Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 5. No verso 21. Amém, irmãos, todos acharam? Importante que todo mundo tenha habilidade para poder manusear a palavra. Amém. Diz assim a palavra de Deus, verso 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está doente, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar em suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo a virtude que de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou em minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? E olhava em redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem faras mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que dessem de comer. Glórias ao teu nome, Pai, te louvamos, Pai, que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a entender as suas escrituras. Não nos falte discernimento e sabedoria, Pai, e cada um de nós tenha os olhos abertos para aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Os irmãos podem tomar o seu lugar? Irmãos, para mim, eu gosto sempre de falar isso nas quartas-feiras aqui, quando eu estou tendo a oportunidade de falar, às vezes lá no meu trabalho também, que para mim é sempre um motivo de privilégio muito grande falar do amor de Deus onde quer que eu esteja, porque a gente se lembra do passado, né? A gente se lembra de onde a gente estava, onde nossos pés estavam, e poder ministrar a palavra com liberdade e sabendo que o Espírito atua através de nós, isso é muito gratificante. Então, uma vez até lá no meu trabalho tive uma oportunidade e eu falei, eu estava tão alegre, tão assim,
com tanto amor no meu coração da palavra, que eu falei assim que eu nunca ia acessar isso, e que eu não tinha jamais, poderia ter vergonha alguma, né? Que muitas pessoas a gente conhece, né? A pessoa, ela tem a palavra, ela conhece, mas ela guarda, né? Esconde aquilo e tem vergonha de falar. Não pode falar, tem a igreja para isso. Não, mas nós temos que abrir nossa boca, qualquer que seja o lugar, qualquer que seja o ambiente. Então eu falava que jamais teria vergonha de professar, de mostrar que a minha vida foi transformada, restaurada, regenerada, e hoje eu sirvo a um Deus poderoso, que aquele Guilherme que existia no passado já não existe mais, e novo se fez com o batismo, né? Se convertendo aos caminhos do Senhor. Então para mim é sempre uma alegria muito grande de louvar a Deus pelas oportunidades que Ele me dá ao longo da vida. Irmãos, nesse capítulo que temos, né, nessa porção de capítulo, do capítulo 5 de Marcos, nós temos uma passagem milagrosa, né? Nós vemos aqui duas aparições de Jesus fazendo os seus milagres, em que é impossível aos olhos humanos, né? Ao olhar humano não tinha como, não tinha mais jeito ou situação, mas Jesus ele veio e mostrou com muita facilidade que Ele é o dono de todas as coisas, todo conhecimento, todo poder provém dEle, e não há nada que seja impossível nas mãos do Mestre. Nós temos aqui uma restauração de saúde, uma mulher que padecia com fluxo de sangue, muito conhecido por todos nós, e a filha de Jairo, que é trazida do mundo dos mortos de volta à vida, já estava ali considerada morta, já decretado morte. Jesus vai e faz como se não tivesse acontecido aquele cenário, traz ela de volta à vida. E é muito importante a gente destacar aqui, e eu quero ao longo desse texto destacar com os irmãos, lições práticas para a nossa vida, porque não basta a gente ler a palavra, interpretá-la e não aplicá-la no nosso dia a dia. Então, se eu tenho um manual de montagem, algum equipamento, por exemplo, eu leio aquele manual, eu não basta só entender como tem que ser feito, mas eu preciso aplicar agora na montagem, de forma correta, senão não vai funcionar. E a Bíblia é a mesma coisa, é o meu manual prático de vida espiritual. Então, tirar lições dos textos, lições de toda a palavra de Deus, é fundamental que depois eu faça a aplicação disso no meu dia a dia. Então, entender e aplicar, eu tenho ali a eficiência para a minha caminhada cristã. Então, o texto ele vai me mostrar que a mulher ela gastou todas as suas economias, né? O texto ele garante que foi gasto tudo que ela podia com médicos, com curas, para que ela pudesse ter ali o êxito no problema que ela tinha, mas não foi solucionado, até que ela encontra o mestre. Jairo, o texto não me traz o que ele fez exatamente, né, com a filha, porém a gente pode aqui conjecturar sem medo algum, que um pai que ama sua filha, vendo a doente, ele não deixa ela, não, deixa aí que uma hora melhora, não, ele vai correr atrás, de algum jeito, ele vai gastar suas energias para ver a filha ser curada. Mas ali, não tendo êxito, ele também recorre, assim como a mulher, àquele que pode fazer o impossível se tornar possível. Então, o texto ele começa falando sobre Jairo. A Bíblia não nos diz, não traz muito quem era Jairo, só que ele era um mestre da sinagoga, ou seja, ele era responsável pela liturgia dentro da sinagoga. Então, não fala muito sobre a vida pregressa dele, mas a gente pode saber que ele era um dos responsáveis pela liturgia. Sua filha tinha 12 anos, como o texto bem diz, e padecia de uma enfermidade, a qual o texto também não me traz qual é, mas a gente pode ver que era algo terminal, pois o desespero e até a morte ser decretada dela já mostrava que ela estava no seu fim, né? A doença que já lhe acometia de forma muito gravosa. Mas, irmãos, a crise, tanto para um quanto para outro, ela é de grande dificuldade, tanto para Jairo quanto para essa mulher. A tristeza, o desconforto, a angústia, a preocupação, a noite mal dormida já era uma realidade. E ter um problema muito grande, que eu acredito que, se não todos, mas a maioria, já teve um problema que se viu diante de uma situação extremamente gravosa e não tinha uma solução palpável, não tinha algo que pudesse ser feito ali com mãos humanas, não tem problema. Até porque nós vivemos em um mundo onde a dificuldade ela é notória para todos os lados. Basta a gente, quem tem esse costume que eu não tenho, né, de ligar a TV, de ligar um jornal, você vai ver que não tem notícia boa. Então, dificuldades estão aí a todo lado. O problema é você, diante da situação, desistir e deixar de buscar
naquele que pode realmente mudar o cenário, daquele que pode realmente inverter da direita para a esquerda, do norte para o sul, que pode fazer aquilo que era impossível se tornar possível, de fazer aquilo que não tem mais jeito e agora se tornar algo realidade. Então, a dificuldade ela vem, mas não é uma opção, irmãos. Não deve, não pode ser uma opção para aquele que é cristão, que nasceu de novo, que está diante de um Deus poderoso, que está diante de algo extraordinário. Imagine se você pudesse voltar nessa história, dentre outras tantas que nós temos na Bíblia, e você presenciar com os seus olhos esses milagres. Imagina, e hoje você ainda pode. Jesus ele fala que o poder dele é usado através de nós, que tenhamos fé e que tenhamos crença que podemos ver novamente tudo que foi feito, e Jesus ele faz ainda. Então, essa do texto é a nossa primeira lição, que não devemos desacreditar. E dentro dessa primeira lição, eu quero destacar o verso 23, ou melhor, o verso 22, que Jairo, ele sabe que Jesus pode mudar o seu cenário, então ele vai até Jesus. Sabe aquela pessoa que chega para você, muito acelerada, está com pressa, e ela quer uma informação sua, e além de dar um bom dia, uma boa tarde, boa noite, você fala, nossa, mas espera aí, bom dia primeiro, né? Como é que o senhor está? Tudo bem? Agora vamos para o que importa, né? Aquela pessoa acelerada. Então o Jairo, ele chegou tranquilo, né? A filha está morrendo em casa, está tudo tranquilo. Ele chega até Jesus está sendo apertado pela multidão, o cenário todo propício. Não, né? Então ele chega, qual é a primeira lição que ele nos ensina? Mesmo com tanto problema, com tanta dificuldade, uma pressa, eu tenho pouquíssimo tempo, Jesus, nós temos pouco tempo para curar minha filha, mas primeiro ele vai, no final do verso, vê que ele prostrou-se aos seus pés. Então, Jairo ele entende que primeiro, reverência e adoração. Antes de eu colocar todos os meus problemas, como se eu só busco a Deus quando eu tenho problema, eu me ajoelho, a primeira oração que eu faço, Senhor me ajuda, estou com problema assim, Senhor, já descarrego tudo aos pés de Deus. Primeiro, reverência e adoração. Naquela época não tinha nenhum tipo de meio de comunicação, então ele abandona a sua família, nós vamos trabalhar isso ao longo do texto. Ele abandona a sua família e não sabe qual é a realidade que está acontecendo lá. Então realmente pressa, eu preciso o quanto antes. E era tudo na base da caminhada, né? Até chegar em casa. Mas não, primeiro reverência e adoração. Nós precisamos ter essa lição em vida, em mente, que primeiro é adoração, porque o que é impossível para Deus? O meu problema é problema, para mim é muita coisa, para Deus não é nada, mas eu preciso ter reverência e adoração ao meu Deus, reverência e adoração, o que Ele pode, o que Ele é, o que Ele representa para mim, o que Ele fez na minha vida, o que Ele fez no passado, faz hoje, fará ainda no amanhã, as promessas dEle que se cumprem a cada dia, a destruição do mundo que vem se acontecendo, isso para nós é mais do que um sinal de que realmente o mundo vai se acabar e a volta de Jesus está cada vez mais breve. Então a minha reverência e adoração a Deus nunca pode cessar. Tenho que ter isso todos os meus dias, e não só antes de uma angústia, assim como Jairo estava, mas mesmo que eu esteja bem, tranquilo, não esteja necessitando de um milagre, nada ali de momento, mas a reverência e adoração primeiro lugar. Então ele não dobra os seus joelhos até Jesus para pedir, mas primeiro reverência. E você vai perceber no verso 23 que ele rogava muito. O texto me garante isso, que Jairo rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está doente, está moribunda. Rogo-te que venhas e impõe as mãos para que sare viva. Então Jairo ele não vai até Jesus buscando uma alternativa. Veja que o texto ele não mostra que Jairo chega até Jesus, Senhor, uma possibilidade, será que existe uma condição, será que talvez aconteça algo que o Senhor possa fazer? Não, impõe as mãos, sare viva. Então a crença, a fé de Jairo já mostra que ele sabia que aquele que ele estava diante, que ele primeiro reverenciou e adorou, impondo as mãos sobre sua filha, lhe garantiria a restauração de sua saúde. Então
como nós já bem falamos e várias vezes comentamos sobre a oração, um dos pilares da oração é fé. Porque falar, eu consigo falar, e nem preciso ser em som, né? Não preciso ser algo audível, eu consigo orar apenas com o meu coração. Ana, você vai ler lá em 1 Samuel, que Ana, ela balbuciava, tanto que o profeta falava, está embriagada, mas na verdade ela estava ali orando, falando com Deus. Por mais que para o homem ela balbuciava e não tornava os sons entendíveis, né? Mas o Senhor Deus conhecia a sua oração. Então, baseado em uma oração de fé, Jairo sabia que com Jesus ela seria curada. Então ele saiu de sua casa, deixa ali a família, que o texto vai mostrar ao diante, que estava pessoas reunidas, né, como aquele momento de grande dificuldade, a família se reúne para dar um conforto ao pai e à mãe, para tentar trazer algum auxílio de alguma forma. Ele abandona o pai, abandona sua esposa, abandona a mãe da criança, abandona seus familiares, e ele vai até Jesus. E para chegar até Jesus, ele precisa enfrentar a multidão, como o texto me mostra que Jesus era apertado por uma multidão. Então chegar até Jesus já não era uma tarefa fácil. Então a primeira tarefa difícil já foi sair da zona de conforto, porque abandonar a família talvez não seja uma opção para muitos. Eu como homem da minha casa, eu como o pilar espiritual da minha casa, aquele que cobre a minha casa de oração, aquele que busca Deus para cobrir minha esposa de oração, cobrir minha filha, meus filhos de oração, cobrir minha casa, ser aquele que vai explicar a palavra, aquele que vai ser a segurança da família. Depois de Jesus, obviamente, ele abandona e vai, enfrenta. Então nós aqui encontramos a nossa segunda lição do texto, que para alcançar favores de Deus, para alcançar certas coisas de Deus, eu preciso abandonar a minha zona de conforto, preciso abandonar aquilo que para mim se tornou cômodo, aquilo que para mim é natural, normal. Eu não saio dessas 4 linhas, eu preciso avançar, eu preciso botar em prática a minha fé e avançar. Eu lembro que eu tive uma experiência com isso, já há um bom tempo, em que eu estava com uma situação complicada, uma angústia, de uma situação que aconteceu comigo. Eu estava viajando, e aí eu comecei a orar, Senhor, dentro do ônibus. Eu falei, Senhor, por que está acontecendo isso comigo, Pai? Por que, Senhor? Por que, Pai? Qual é o motivo disso? E Deus falou explicitamente, irmãos, explicitamente: eu preciso que você saia da sua zona de conforto para extrair o melhor de você. E aquilo, embora estava me doendo muito, mas foi como um bálsamo. Foi, poxa, eu entendi. Então, seja feita a tua vontade. Então, a zona de conforto, ela é agradável para nós, agradável para a nossa carne, agradável para o nosso dia a dia. Mas será que eu não tenho muito mais a colher do Pai se eu avançar? Então Jairo, ele nos mostra que ele sai da sua zona de conforto, ele vai até a multidão, ele enfrenta essa multidão, ele vai até Jesus para buscar o socorro que ele precisava. E eu quero aqui destacar a multidão, que para Jairo era aquela situação, mas como eu disse, que aplicar a palavra aos nossos dias, a multidão para nós pode ser observada de várias formas. E eu quero destacar aqui em grupos de pessoas, pelo menos 3 grupos de pessoas que a gente enfrenta na nossa caminhada cristã, e com certeza você já teve experiências com isso. O primeiro grupo é o grupo das pessoas pessimistas. Pessimista é aquela pessoa que vai sempre te tentar te amarrar uma corda na cintura e te puxar para trás. É aquela pessoa que tudo vai dar errado, que tudo é difícil, tudo é ruim, não vai, não faz, não vai dar certo. É o tipo de pessoa. Então, como durante o texto nós vamos ver que Jesus ele faz uma acepção das pessoas que estariam com ele, as que não estariam com ele, para aquele milagre, eu posso garantir para você que um grupo de pessimistas estava junto de Jairo, e provavelmente chegou para Jairo e falou assim: Jairo, não vá, Jairo, para de bobeira, cara. Para que você vai sair da sua casa, deixar sua família, sua esposa está aqui em prantos, vendo a filha morrer, você vai deixar sozinha para ir até Jesus?
Jesus está muito mais ocupado, tem uma multidão. Imagina quantas outras pessoas já não tem problema. Se você vai ser mais um a levar problema para o mestre, fique em casa, Jairo. Fica a sua esposa, fica com ela. Talvez a qualquer momento ela possa falecer. E quem vai prestar o apoio? Nós estamos aqui, mas você é o marido. Então, Jairo talvez ouviu muitas coisas contrárias para não ir até o mestre. E quantas vezes você ouviu palavras de: não, vai para a igreja hoje não, está frio, vamos ficar em casa, a gente liga o aquecedor, a gente assiste outra coisa. Não, vamos para outro lugar, vamos tomar um caldo quente, vamos partir para uma outra, vamos para um outro lugar, tem uma religião legal ali, que pratica coisas legais. Ou, deixa disso, pessoa pessimista. Ô irmão, eu vou lá que eu preciso ler a palavra, preciso orar, preciso estudar. Ô meu irmão, para com isso. Hoje vai ter um jogo da seleção brasileira, vamos lá assistir comigo, a gente faz uma pipoquinha, um chocolate quente, depois você lê a Bíblia. Oferta para coisas do mundo a gente tem a rodo. Agora, a pessoa que te convida para a igreja, tem que valorizar essas pessoas. A pessoa que te traz uma palavra, a pessoa que te dá um conselho bíblico, valorize essas pessoas. Esses são os pessimistas. O segundo grupo é os coniventes. O conivente é aquela pessoa do tanto faz. É aquela pessoa que ela não tem coragem de se posicionar no seu próprio entendimento. Ela não consegue se posicionar, ela não consegue ter certeza daquilo que ela acredita. E eu creio que nenhum de vocês seja esse tipo de pessoa. Vocês creem, vocês sabem no que vocês creem, vocês sabem em quem vocês estão acreditando, com quem vocês estão caminhando. Vocês não são pessoas neutras, vocês são pessoas que têm uma posição muito bem firmada, e essa pessoa é Cristo Jesus. Até porque, se você vê até aqui hoje, você precisa dessa posição, então tome ainda hoje. Não saia dessa porta ao fim deste culto sem que você se posicione finalmente. Onde quer que você esteja, se você seja colocado dentro de uma cilada no seu trabalho, na sua vida conjugal, onde quer que seja, que você precise se posicionar, se posicione em frente ao Evangelho, em frente à verdade. Meu irmão, minha irmã, eu não faço isso, porque eu sou cristão, não pratico não tenho essas práticas, essa é a minha ideologia, é o que eu acredito, é o que eu sigo. Então os coniventes são pessoas que não se posicionam. Mas para se posicionar a favor de Cristo, você precisa crer, você precisa ter fé. Então chegar para Jairo e falar assim: não, Jairo, vai lá, realmente, vai até Jesus, vamos ficar aqui em oração e busca, vai lá, traga o mestre, ele vai curar. Precisa crer. Porque imagina você chegar para um pai de uma criança que está morrendo e fala: ela vai viver, e a criança morre, você vai ser: peraí, você falou que ia viver. Então você precisa crer no que você está falando. Como eles não têm coragem de crer, eles vão através dos pessimistas. Eu realmente, viu, Jairo, ele está falando aí, é difícil mesmo. Se fosse você, eu ficava por aqui. Então, os coniventes. E o terceiro grupo é o grupo dos aliados. Porque no final você vai perceber que, além do pai e da mãe, entrou um grupo de pessoas com Jesus, além dos discípulos, e viu o milagre que Jesus fez. São pessoas que acreditaram, porque o próprio mestre permitiu que eles estivessem lá. O próprio Jesus permitiu que eles entrassem no quarto onde a criança estava e vissem o que Jesus fez e participassem daquele milagre, e estivesse aqui escrito para nós. Então, o grupo dos aliados são um grupo de pessoas a qual você tem amizade, em que te leva para Jesus. Pessoas que vão te dar uma palavra de salvação, pessoas que vão te dar palavra de sabedoria, pessoas que buscam santidade, pessoas sérias com o Evangelho. Quando o salmista fala: não sentar na roda dos escarnecedores, é porque quando você está muito inserido dentro de um grupo em que a iniquidade é praticada, o linguajar falado é totalmente contrário ao que você acredita, você começa até quase a se contaminar, mesmo que você não queira. Sabemos que a gente não consegue se excluir 100% de pessoas que não são cristãs, mas se você não tomar esse cuidado de ter o seu ambiente limpo de pessoas assim, você começa a se contaminar. Aquilo parece que começa a fazer parte de você, sem que você perceba, inconscientemente, involuntariamente. Então, tenha pessoas ao seu lado, tenha amizade com pessoas que vão te agregar em algo, pessoas que possam te dar uma palavra, porque sabemos que podemos recorrer todos os momentos do nosso dia ao próprio Senhor, mas eu posso também recorrer a homens e mulheres de Deus. Então, se você tem uma referência de homens e mulheres de Deus, seja amigo dessas pessoas, permita que eles façam parte do seu dia a dia.
O pastor sempre traz aqui no final do culto, sobre o culto do lar, e pergunta se você tem interesse, um pregador vai até a sua casa. O que é isso, irmãos? É os aliados, pessoas que caminham com você. Então, se você tem desejo, busque essas pessoas. E aqui nós temos inúmeras pessoas que possam fazer isso por você. E lá fora, talvez que não congregue aqui com você, mas é uma pessoa, um cristão que está lá fora, que trabalha com você, que é seu amigo lá fora. Tenha amizade com essas pessoas. Então, esse é o terceiro grupo, o grupo dos aliados. E aí, começa aqui no verso 25, a narrar a história da mulher do fluxo de sangue. Então, pausa em momento a narração de Jairo e começa a narrar a mulher do fluxo de sangue. Então, não vamos aqui entrar no mérito desse milagre, para não ficar muito extenso, mas ela chega até Jesus. Como eu falei na palavra introdutória, já tinha gasto tudo o que ela tinha com recursos materiais, médicos, e não tinha conseguido êxito. Então ela vai até Jesus, toca na orla das suas vestes, recebe a cura. Jesus, ele reconhece que saiu virtude de si, questiona seus discípulos, que quem lhe tocara, e os discípulos, talvez penso eu, mas Jesus, que pergunta mais insignificante, porque o Senhor é apertado de todos os lados, nós estamos te apertando, pessoas estão te apertando. Como assim? Não dá para saber quem te tocou, todo mundo te tocou. Ele dá a emblemática palavra de que não, de mim saiu virtude, de mim saiu algo diferente. E quem é? Ele vê, encontra aquela mulher. Nós sabemos bem que na época a mulher com esse tipo de fluxo, com fluxo de sangue, era considerada imunda. Ela não poderia tocar, em quem ela tocasse se tornaria imundo também. Então, para chegar até Jesus, ela também teve que enfrentar a multidão. Ela chega até Jesus, o que a palavra nos diz que ela estava temendo e tremendo, porque ela fala: Senhor, eu conheço a lei, eu sei o que acontece, eu sei do passo a passo, eu já sofri muito com isso, porque eu já estou há muitos anos nessa situação, mas fica tranquilo que eu não toquei no Senhor, só toquei nas suas vestes, o Senhor não está imundo. Aí Jesus, ele fala: minha filha, sua fé te salvou. Então, o temor dela era saber: eu conheço a lei, eu sei o que acontece, tenha misericórdia de mim, se o Senhor é o mestre, mas eu creio que só o Senhor pode me salvar. Então ele fala: filha, tua fé te salvou. Aí eu quero fazer aqui um adendo com os irmãos, por favor, pratiquem isso comigo. Jesus estava com Jairo, os seus discípulos e mais a multidão. Jesus já estava em deslocamento até a casa de Jairo, certo? Então ele já estava indo até lá. A mulher veio nesse interim, veio durante o deslocamento de Jesus até lá. Jairo, como eu disse, ele estava precisando, tinha pressa naquilo, precisava que Jesus fosse logo, com brevidade, até a sua casa. E aí veio a mulher. Quanto para os discípulos, imagino também para Jairo. Fala: Jesus, misericórdia, Jesus, minha filha está morrendo, você está preocupado com quem te tocou, Jesus, vamos logo, Pai, acelera o passo, a gente precisa ir lá, minha filha está morrendo. E Jesus, manso, calmo, sereno, fazendo ali aquele contato com aquela mulher, provando a todos que Ele é Deus, provando que todo o poder vinha dEle, era proveniente dEle. E Jairo ali esperando. Aí você imagina esse diálogo: Jesus com a mulher e Jairo ali esperando. E Jairo ali esperando. Vamos, Jesus, vamos, Jesus. Bom, Jesus, já curou, Jesus, vamos lá, Jesus. Mais uma lição para nós, a terceira lição: que tudo, exatamente tudo, completamente todas as coisas, e não há nada que esteja fora disso, está debaixo do tempo de Deus. Não tem nada que aconteça na sua, na minha, na nossa vida, na igreja Luz e Vida, na igreja noiva fiel de Cristo, nenhum acontecimento profético, nada, nem um fio de cabelo seu, nem o seu nascer, nem o seu morrer, nada está longe dos controles do tempo de Deus. Tudo é conforme a vontade e o tempo dele. Então, embora ele tivesse pressa no que ele precisava, mas Jesus falou: não tenho pressa alguma, porque as coisas estão debaixo da minha autoridade, nada está longe do meu querer, da minha autoridade. Então, como se a gente pudesse conjecturar, porque Jairo precisava, mas Deus estava no controle de todas as coisas. E aí nós temos aqui uma interferência durante esse momento de Jesus e a mulher do fluxo de sangue. Chega o grupo dos pessimistas,
não satisfeitos de tentar barrar Jairo lá na sua casa, eles vão até Jairo. Jairo, eu não falei para você? Não falei que era melhor ficar lá? Não falei para você? Você é teimoso, tua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Você pode acompanhar comigo no verso 35. E o texto ainda, aqui Marcos, ele teve uma capacidade muito interessante de colocar e deixar bem explícito que Jesus ainda falava. Então ele fala assim, estando ele ainda falando, estando ainda Jesus falando com aquela mulher, ou seja, eles interrompem esse momento. Jairo, tua filha está morta, por quem falas mais o mestre? Claramente uma pessoa que não crê, isso é óbvio, está claro no texto, a pessoa não crê. Ou seja, Jairo foi até lá buscando a cura. E os pessimistas chegam e falam, Jairo, vamos voltar, falei para você, filha já foi, já morreu, vamos dar continuidade agora, vamos fazer ali o enterro dela. Para que você ainda quer enfadar mais o mestre? Olha quanta gente está aqui, ó. Olha quanta gente precisa da ajuda dele, vamos lá. Jesus, ouvindo isso, ele interfere essa palavra desse pessimista e diz, não temas, crê somente. Aí que eu quero destacar com você, que Jesus, embora ele tenha todo o poder para fazer todas as coisas, tornar o impossível possível, tem coisas que você precisa fazer, tem coisas que ele quer que você faça, e ele não vai fazer por você. Então, ele poderia falar assim, não, vamos lá já, fica tranquilo. Ele fala, não temas e crê. Ou seja, o dever, a obrigação de não temer e de crer, precisava partir de Jairo. Então eu jogo para você uma responsabilidade, que não temer e crer, tem que ser parte do nosso cotidiano. Não temer e crer. E diante de uma situação tão difícil, parece até muito fácil falar, mas se você não fizer experiência de dia após dia, praticar o temor e crer em Cristo, você nunca vai conseguir chegar nesse ponto, porque ninguém nasce, irmãos, perfeito, magnífico, sabendo tudo, perfeito em todas as coisas. Acredito que tem irmãos aqui com muitos anos de carreira, tem pessoas aqui com 30, 40 anos de evangelho. Eu faço uma experiência para você, volte 30 anos atrás, volte no ano que você começou, como que você era? Você era igual hoje? Irmãos, eu falo que o cristão, ele tem que ser melhor do que ontem e pior que amanhã. Todos os dias temos que melhorar um pouquinho para Cristo. Eu tenho que ter isso em mente, eu tenho que buscar em melhorar, mesmo que seja um pouco. Então, é o trabalho de formiga, mas um dia após dia eu melhorar. Então, se é minha obrigação crer e temer, Jesus ele fala, crê, não temas e crê somente, Jairo. Então Jairo tinha que dar ouvidos a Cristo e não dar ouvidos ao grupo que estava ali com ele. Vamos embora, Jairo, para de enfadar o mestre, porque já foi a sua filha. Então, na sequência, Jesus, ele no verso 37, você vai perceber que a partir daquele momento, estavam indo ele, discípulos e uma multidão até a casa de Jairo, mas aqui ele barra e permite que apenas 3 discípulos estejam com ele: Pedro, Tiago e João. Então não permitiu que alguém o seguisse, ou seja, a partir de agora ninguém vá conosco, a não ser Pedro, Tiago, João e Jairo. Porque, irmãos, tem pessoas que se tornam tão incrédulas, com os seus olhos tão fechados, com o coração tão duro, que deixa de desfrutar das maravilhas de Deus. E nós temos esse dever de ajudar essas pessoas, a levar elas a não ter esse coração endurecido, a não ter esse olhar tão fechado, porque assim como nós desfrutamos, as pessoas também possam desfrutar. Então aqui Cristo ele separa e fala, não, a partir de agora não, a partir de agora só Pedro, Tiago, João e Jairo, e vamos até lá. Então, chegando na casa de Jairo, Jesus é recebido com zombarias, porque ele fala, por que vocês estão nesse alvoroço? Por que vocês estão nesse choro todo? Ela não morre, mas apenas dorme. E riam dela, e riam de Cristo, melhor dizendo, riam de Cristo. E dessa forma ele pede, você pode acompanhar no verso 40, que
tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam. Então perceba que entrou o pai e a menina, a mãe da menina, então Jairo e sua esposa, e algum grupo de pessoas, um grupo de pessoas que Jesus permitiu que estivesse com ele. Então que entra na nossa quarta lição, que eu já até comentei brevemente, mas a última lição do texto que eu tenho para nós, a quarta lição, que permita a presença daqueles que agregam na sua fé, como eu já disse. Permita que pessoas que frequentam o seu lar, permita que pessoas que estão no seu ciclo de amizade, pessoas que caminham com você, pessoas que têm intimidade com você, sejam pessoas que agregam na sua fé. Veja aqui, que eu não falo para você se isolar do mundo, até porque a missão do Evangelho é pregar para pessoas que não têm o Evangelho, certo? Mas eu vejo aqui um cuidado de Deus para a sua vida, um cuidado, um zelo que você vai ter com a sua vida espiritual, com a sua carreira ministerial, em ter pessoas que vão agregar na sua fé. Então Jesus ele deixa bem claro, só vai entrar o pai e a mãe, os meus discípulos e esse grupo de pessoas em qual eu autorizo. Quem estava ali arrazoando, rindo, zombando, pessoas sem fé, incrédulas, Jesus deixa de lado. Então Jesus ele entra, pega na mão da menina e dá uma ordem. Veja, Jesus ele dá ordem, porque como eu disse, ele é o dono de todas as coisas, tudo provém dele, tudo é proveniente dele, tudo está debaixo do seu comando. Então, o que na sua vida não está debaixo do comando de Deus? Então ele dá ali o comando, menina, te digo, levanta-te. E logo, o texto diz que logo essa menina se levantou. Você pode ver no verso 42. E logo essa menina se levanta. E todo mundo vai, espanto, né? E o texto dizia, assombraram-se com um grande espanto, porque Jesus ela não levantou ainda, ai, nossa, está doendo aqui, está doendo ali, meu corpo, então ela levanta, eu tenho certeza disso, que ela levanta bem, né pastor? Levanta bem, ué, bora lá, criança de 12 anos, levanta com vigor. O texto posteriormente vai me dizer que Jesus ele fala que ninguém o soubesse, que não contasse o que tinha acontecido e que lhe desse de comer, ou seja, vida normal, vida que segue. Ela está com fome, ficou muito tempo doente, não se alimentou muito bem, está com fome, dá de comer para a menina, porque perfeita está, porque eu, Jesus, dei o comando, dei ordem para que aquilo que lhe era cometido não ficasse, mas se retirasse. Então Jesus faz assim este milagre. E fazendo agora uma recapitulação, que eu quero que você coloque em prática, nós devemos fazer prática, você, colocar em prática os atributos que Jesus nos ensina nos seus textos, o que Ele deixou registrado para nós. Nessa passagem não ficou aqui registrado, não somente para que a gente leia e desfrute de uma leitura legal, algo gostoso, não, para que eu aplique na minha vida. Então a primeira lição para nós é que a reverência e a adoração tem que ser em primeiro lugar, sempre. Reverência e adoração, reconhecer que eu sou insignificante e de que eu não sou nada, eu não mereço absolutamente nada. O que eu merecia era a morte, o que Cristo fez por mim na cruz, no lugar dele devia ser eu, mas Ele, a sua infinita misericórdia, se colocou em meu lugar, justificou os meus pecados e me garantiu acesso à vida eterna. Então, reverência e adoração. Segunda lição, para alcançar o favor de Deus, você tem que abandonar a sua zona de conforto, tem que abandonar aquilo que para você já é cômodo e avançar, caminhar, partir com as suas próprias pernas, crendo que Deus está contigo. Não dar ouvido aos grupos de pessoas que se levantarão ao longo da sua caminhada, grupo de pessoas que vão te carregar para trás, pessoas que vão querer te trazer pedra de tropeço, pessoas que vão trazer você confusão, dúvidas. Você tem que afastar de pessoas que são neutras e não conseguem se posicionar. Ao contrário, ajude essas pessoas a ser um aliado, ajude essas pessoas a caminharem contigo num caminho de salvação. Leve o Evangelho para elas, mostre que Cristo tem o poder para fazer todas as coisas. Terceira lição, tudo está no tempo de Deus, todas as coisas se baseiam e estão debaixo da autoridade de Deus, e o relógio de Deus, diferente do meu e diferente do seu, tudo acontece de forma perfeita no tempo dele.
tenha paciência, tenha fé, pratique isso. E o quarto é, mantenha pessoas contigo que vão agregar na sua fé. Mantenham pessoas que possam te levar para mais perto de Cristo. Pessoas que vão te trazer conselhos sábios. Pessoas que vão trabalhar em cima da palavra de Deus. Pessoas que vão estar aqui baseados nesses 66 livros, não mais do que isso. E eu quero que você, nessa noite, ao longo desses dias, que você busque a Deus de todo o seu coração. O desejo nosso é esse, que você busque a Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças. Hoje de manhã estava eu e o pastor Francis conversando, né? Lá passou o Irã, Israel, você vê aí as tensões mundiais acontecendo. Irmãos, quem ainda não está vendo que a volta de Cristo está de um ponto para acontecer, precisa muito se voltar para o Evangelho. Então, os dias se findam, a nossa carreira aqui está se encerrando, o ponto final de Cristo está se aproximando, o dia que Ele vai romper os céus e retirar a igreja, a sua noiva adornada, para fazer enfim o juízo final, para fazer enfim a redenção da igreja se aproxima. E nós queremos que você esteja sempre pronto, preparado, firmado com seus pés em Cristo, que você não seja nunca confundido, que doutrina diversa nenhuma, porque hoje as pessoas estão ensinando mentiras, ensinando heresias, falando da Bíblia. Parece que estão falando de Deus, mas não estão falando de Deus. Então nós não queremos jamais que ninguém se perca pelo caminho. Inclusive é uma promessa de Jesus isso, de que Ele não perderia uma ovelha sequer. Embora toda tribulação viesse, toda dor viesse, embora a apostasia tomasse conta, embora muitos teriam que pagar com a sua própria vida, mas Jesus não perderia uma ovelha sequer. E nós temos a certeza de que o Espírito Santo nos sela para o dia da redenção, e que eu padeça muita dor, e que se for a vontade de Deus, que eu padeça dor, padeça muitas dores, padeça muito, mas é promessa de que o meu mestre nunca vai me perder, porque eu sou dele, eu pertenço a ele, eu sou filho de Deus. Então essa essência você não perca, pratique isso na sua vida, pratique a sua vida espiritual, pratique a sua caminhada com Cristo, reverência, adoração a Ele, sempre, todos os dias da sua vida. Não passe um dia sequer sem lembrar de Deus, não passe um dia sequer sem dobrar os seus joelhos diante dEle. Tenha gratidão a tudo que Ele fez e faz por você. Estamos aqui hoje com roupas boas, roupas confortáveis, não estamos passando frio, estamos com a nossa barriga alimentada, estamos aqui com saúde, temos motivos de sobra, irmãos, de sobra para agradecer. E às vezes vivemos uma vida tão boa, tão tranquila, a gente se esquece de que Deus está ali cuidando. E não façamos como muitos fazem, de ir até Cristo somente quando precisa. Não, vamos ter sempre um caráter, uma vida de adoração a Ele, porque Ele é merecedor de toda a honra. Se Ele quiser hoje te fazer padecer assim como Jó fez, Ele tem poder para isso, porque tudo que eu tenho não é meu, é dele. O que eu carrego, falei hoje isso com os adolescentes, o único que é alguma coisa é Deus. Eu não sou nada, eu só estou na posição de, mas o único que é algo é Ele. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta da salvação, eu sou, Ele é, e Ele sempre será, e é o único que é. Nós estamos apenas nessa posição temporariamente, não pertencemos a este mundo, pertencemos àquele que vai nos levar, pertencemos à vida vindoura. Essa vida é somente a preparação. Então fique com essa palavra, meu irmão. Eu vou fazer uma breve oração, posteriormente vou passar ao pastor Aguinaldo. Nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra em nossas vidas, pelo privilégio que temos, Pai, de sermos chamados filhos de Deus, pelo privilégio que temos, Pai, de estarmos com a certeza de que o Senhor não vai nos perder, Pai. O Senhor não perderá uma ovelha sequer. O inimigo pode muito fazer, o inimigo pode muito tentar, muitas suas adversidades, muitas suas dificuldades que se levantam, mas nós cremos que há um Deus, que há um intermediador,
que há um Espírito Santo que caminha conosco. Eu quero, Pai, pedir ao Senhor com humildade no meu coração, que o Senhor possa fazer presente na vida de cada um aqui, Pai, de cada família aqui representada, Senhor, de cada filho, filha, que se dispôs a hoje vir aqui, Pai, primeiro, para reverência e adoração, porque nós não vemos aqui, Pai, para assistir um espetáculo, não vemos aqui para assistir uma apresentação, nós viemos aqui em uníssono para prestar culto a Ti, prestar adoração ao Teu nome. Não viemos aqui em busca de homens, não viemos aqui em busca de placa de igreja, não viemos aqui em busca de som agradável, de palavra agradável, nós viemos aqui em busca de Ti, Pai. Sabemos que a nossa vida está regida por Ti. Então, trabalhe as nossas vidas, nos dê sabedoria e discernimento, nos dê capacidade, reaviva os dons espirituais da nossa vida. Possamos caminhar, Deus, em espírito e em verdade em Ti, que possamos ser verdadeiros adoradores, que não sejamos enganados, que a marca, Pai, o selo do Espírito Santo esteja envolto de nós, de nossa casa, de nossa família, e que possamos desfrutar de Ti, Pai, na Tua glória, desfrutar de Ti, estando contigo, Pai, glorificado. Agradecemos por este culto, Pai, por essa oportunidade que temos de estar aqui em liberdade. Abençoa aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que nesse momento estão padecendo grandes dificuldades, aqueles que como Jairo, aqueles que como mulher do fluxo de sangue, aqueles que agora estão clamando a Ti, com lágrimas nos olhos, buscando intervenção de Ti. Senhor, tenha misericórdia, mas que tudo, Pai, completamente tudo, seja no Seu tempo, para a honra e glória somente do Teu santo nome. Muito obrigado, é o que nós temos a dizer, Pai, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, amém.